Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula de sonoplastia aqui no Hightech Curse. Sou o professor Lucas Smash e hoje a gente vai estar finalizando o nosso projeto, vendo a respeito da exportação e alguns outros temas, né, que a gente ainda não decorreu, mas a gente vai saber como exportar o nosso projeto e como fazer uma utilização desses dados aí que a gente trabalhou durante as aulas, tá bom? Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Então, bora lá. A gente montou o nosso projeto e a gente tem alguns dos temas que a gente foi deixando ali para trás, não deu para dar uma aprofundada, né? Então, aqui dentro da nossa temática, da sonoplastia, nós temos aqui questão, deixa eu só passar aqui para a gente. A parte da biblioteca de som. Quando a gente fala de tanto fazer a gravação ou baixar de algum local, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar que podem facilitar um pouco mais esse projeto que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, se você for gravar ali uma música, ou você for gravar uma voz mesmo, tem alguns elementos que podem estar dando uma ajudada, e até mesmo na nossa atual era com a inteligência artificial, podem fazer com que a gente consiga agilizar um pouco mais de tempo, né? Então, por exemplo, em questão de narração, você vai fazer uma narrativa, tem alguma voz, você pode estar utilizando a inteligência artificial para dar uma ajudada nisso. E também na parte de produção ali de música, né? Às vezes um fundo que você quer colocar, você não consegue encontrar aquilo ali dentro do banco de imagens, você consegue produzir aquilo ali de uma forma melhor, né? Então a gente vai vir bem aqui, vou abrir aqui para vocês o nosso navegador. Tem uma ferramenta chamada Suno IA. A gente clica aqui nela, ela vai já pedir para a gente criar aqui, você pode estar entrando, e você pode escrever, por exemplo, né? Eu vou colocar que eu quero um som de fundo melancólico, e eu clico aqui em criar. Aí ele vai pedir para eu logar, obviamente, né? Vou fazer o login aqui pelo Google. Ele vai abrir algumas preferências e tal. Vai pedir aqui para eu criar. Vou colocar aqui som de som ambiente. Peraí. Música de fundo melancólica. Orquestra. Vou colocar aqui só instrumental. Vou clicar em criar. Aguardar um pouquinho. Ele vai me dar alguns créditos, né, que eu consigo estar utilizando aqui. Vou esperar ele estar montando. E eu consigo estar aproveitando desse material para poder estar inserindo ele dentro do meu projeto, né? Então eu tenho o meu projeto ali todo completo, né? Tudo já editado. Isso daí vai fazer com que eu ganhe bastante tempo na hora de produzir. Às vezes assim, você quer fazer tudo manualmente mesmo, mas vai acabar que vai demorar mais tempo do que você acha que levaria. Aí essa ferramenta, ela vai estar dando uma ajuda para que você consiga concluir esse projeto um pouquinho mais rápido, né? Então bora lá. Daqui, ó. Então eu já tenho esse áudio que eu consigo utilizar numa música, numa narração, já consigo fazer o uso dele aqui, né? Então, beleza, deixa eu ver esse outro aqui. Esse aqui já achei que ficou melhor. Aí eu vou baixar ele aqui, botão direito, vou clicar em download.
ele está gerando aqui o MP3, né? Então ele demora um pouquinho de tempo. Ele vai demorar quanto tempo, né? Agora essa é a questão. Ele vai demorar aqui... Foi. Tá. Aí direitos comerciais, se eu quisesse ali produzir a música, alguma coisa assim, tá tranquilo. Dentro do material eu vou criar aqui aula 5. Exportei ali a nossa música. Eu posso jogar lá dentro ali do nosso projeto, né? Então, se eu vim aqui no Audacity, vou criar um novo aqui. Fechar aqui na verdade. Vou vir aqui. Já está aqui no novo. Vou arrastar a música que eu tenho aqui para lá. E aí eu já consigo encaixar a narração. Então, bora fazer meio que utilizando a narração que a gente já tem, né? A gente vai estar utilizando esse fundo que a gente acabou de criar e utilizando as opções que a gente tem de equalização, só que agora dentro do Audacity somente, né? Para que a gente consiga utilizar melhor as ferramentas dele. Então, bora lá. Eu vou criar aqui acho que nem precisa criar uma nova faixa de áudio. Vamos lá no nosso projeto. Materiais, City Música, vamos aqui em narração, trazer para cá, trazer lá para frente para ficar melhor, né? É a primeira coisa que eu vou fazer o ajuste da altura, né, do nosso áudio. Ele está muito baixinho. E a gente precisa já ir recapitulando tudo aquilo que a gente aprendeu. Primeira coisa que eu vou fazer, tem algum ruído? Já consigo pegar o perfil do ruído e reduzir esse ruído aqui, ó. Então eu vou diminuir, aqui ó, dar um zoom, na verdade, segurei Ctrl, dei o zoom, ó. Tirar a música, né, claro. Tem uns cliques ali, deixa eu ver o começo. Quase sempre... Deixa eu aumentar. Ó, que agora dá para ouvir o ruído, ó. Certo? Vou selecionar esse perfil. Acho que é melhor pro meio ali, que não tem clique muito, né? Ó. Bem esse chiado mesmo aqui, ó. Vou selecionar ele, vou ali em efeitos. E a gente vai aqui, ó, em remoção de ruído, novamente, né? Redução de ruído. Obtenho o perfil. Agora seleciona todo o áudio, vai em efeitos e repetir. Opa! Repetir redução de ruído. Ele já vai remover, ó. Ou deveria, que não foi. Deixa eu ver. Aquele jeito leve. Vou de novo vir aqui, efeitos. Agora eu tinha ido, né? Efeito, repetir redução de ruído. Agora foi. Ela falava com aquele jeito leve. Tá. Aqui no áudio, a gente vai ter esse trecho aqui. Vou ver aqui o comecinho. Esse começo aqui não tem nada, então eu posso estar excluindo mesmo. É sempre bom você pegar esses momentos que não tem nada no áudio e você dá uma silenciada mesmo. Seleciona aqui, ó, por exemplo, clico em gerar silêncio. Ó, gerar silêncio. Tranquilo, porque evita, né, de ter alguma coisinha e tal. Vou vir aqui para cá. Então já utilizei aquela música que foi montada agora por IA completamente, né? Claro que você tem sempre a questão de, poxa, eu vou montar algo de verdade, ou você está pegando algo com a ferramenta, mas até a nível de teste, quando você vai fazer, acaba salvando um pouco de tempo, né? Eu gosto mesmo de estar montando do zero, só que às vezes você tem ali uma ferramenta que vai estar te ajudando a produzir um pouco mais rápido, até mesmo aquele teste, né? Você vai fazer um teste ali, qual tipo de música ficaria melhor? E aí você testa e depois você constrói da maneira que você achar melhor.
Então vamos lá, vou clicar aqui agora, ouvir a primeira parte da narração novamente. Quase sempre deixava o rádio no mudo, mas hoje, por algum motivo, girou o botão. Ela dizia que os dias cinzentos são como pausas. É só o mundo respirando. Então beleza. Vamos voltar aqui. Consigo já entender, tá dando para ouvir tranquilo o áudio. Eu vou mexer agora na minha compressão. Aqui, então como a gente já viu, a gente pode estar fazendo um ajuste aqui. Cadê? Uma quebra ali. Deixa eu visualizar. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Não. Eu tenho algumas opções também pré-definidas, né? Por aqui, talvez eu tenha essa daqui. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Então, essa opção até que ficou legal. Dá para aplicá-la aqui. Ela deu um boost aqui na voz, né? Deu uma encorpada. Posso selecionar tudo. Vou em efeitos e vamos usar o que a gente viu lá na primeira aula, né? A gente vai clicar em normalizar. Vai aplicar. Ele já aumentou um pouquinho mais aqui. E a gente consegue, De jeito leve. às vezes, aqui até utilizar agora um pouquinho mais de amplificação. Não vou permitir o clipping. Ele pode ir até tem 1.9, foi. Tem algumas partes que elas estão bem perto do clipping aqui, ó. Go rádio. Então aqui, como ele está muito perto, eu posso dar uma atenuada. Vou aqui em efeitos, vou em normalizar, vou aplicar, aliás, normalizar e vou trazer ele aqui para 5. Isso, só para ele não ficar muito alto ali, ó. Desligou o rádio. Não ficar muito alto ali para mim. Vocês estão ouvindo um pouco alto. Essa parte aqui eu posso mutar também. Ah, eu tenho também aqui, ó. Só clicar aqui ele já silencia, né? Também, tranquilo. Ó, vou diminuir aqui os decibéis a mais que eu coloquei para a gente poder ouvir. Só que de fato eu vou me guiando visualmente aqui, ó. Vendo quanto que tá alto. Aqui, ó. Não tem nenhum perto ali de cima, né? Tão perto, então sempre tem que ficar atento a essa parte aqui de cima. Beleza. E agora de novo eu vou no normalizar. Normalizar, -1. Acho que tá tranquilo. -1. Tem umas partes que já estão chegando quase lá, né? Deixa eu vir aqui em efeitos. Temos o limiter. Aqui ele vai deixar muito alto ali mesmo, tá? Acho que pra gente só finalizar esse ajuste aqui, o que dá pra fazer? Dá pra pegar essa parte aqui, ó, que tá um pouquinho mais alta. Eu vou lá no efeitos de novo, no normalizar. Eu vou colocar ela no -3. E aí diminuir ele um pouquinho. Acho que o geral tá tudo tranquilo agora, né? Selecionar toda essa parte aqui. Efeitos, tempos, normalizar. Colocar aqui 0. E agora sim, acho que deu uma encorpada boa aqui no áudio. Quase sempre deixava o rádio no mudo, mas hoje, por algum motivo, girou o botão. Ela dizia que os dias cinzentos... Eu acho que dá até pra gente usar um pouquinho de amplificação, não. Essa parte aqui ela vai clipar, se a gente aumentar um pouco mais. Então o ideal seria que desse uma tratada bem aqui. Isso aqui mesmo eu posso tirar. Tranquilo. Já fizemos esse polimento. E agora bora testar ela junto do fundo, né? E a gente vai testar novamente aquela questão do sentimento. Tá passando a ideia que eu quero passar? Então a gente tem que ver isso daqui. Deixa eu ver aqui. Ó. E pro começo. Quase sempre deixava o rádio no... Posso deixar um pouquinho mais de som, né? Trazer um pouquinho pra cá. Quase sempre deixava o rádio no...
Pra cá. Vou usar um fade in aqui, né? Para a música começar de pouquinho e aumentando. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Vou diminuir aqui o volume desse daqui um pouquinho. Eu posso diminuir aqui na saída mesmo. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Vou selecionar aqui, vou vir em efeitos. E agora eu quero dar uma equalizada. Vou vir aqui no equalizador de curva. E vamos utilizar agora no equalizador o que a gente já aprendeu de conceito. Da minha voz, eu quero dar uma encorpada nela. Então, eu vou criar um marcador aqui no 200, né? Eu vou criar uma outra bolinha bem aqui, ó. Isso faz com que eu consiga mexer cada bolinha dessa, né? Vou clicar aqui no meio, ó. Posso pegar essa parte aqui, dar uma aumentada. E o que eu estou dizendo? As frequências que tiverem antes do 200, que são as frequências graves, eu vou dar uma aumentada nela. Porém, a partir do 80 aqui, mais ou menos, ó. No 80 aqui para baixo, ela vai cair drasticamente. Porque minha voz ela não precisa ter sons abaixo de 80 decibéis. Então, eu posso fazer isso daqui e dar uma visualizada. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Então, eu consigo já dar uma encorpada melhor. Quase sempre deixava o rádio. Deixa eu aumentar mais aqui para a gente ver. Deixar bem estourado para a gente ver a diferença. Quase sempre deixava o rádio. Então, beleza, né? Viu que deu uma encorpada, vou deixar aqui no 200 e vou aumentar só um pouco, ó. Deixar aqui assim, acho que já tá bom. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Percebam que a gente tem aqui, ó, a respeito dos decibéis, ó, ele vai escalonando, então eu posso colocar mais decibéis, eu diminuir. Esse aqui eu posso criar quantos pontinhos eu quiser aqui na minha equalização. Se eu tivesse com uma voz que não desse para entender direito, eu poderia bem aqui na parte dos 500, ó, crio 3 pontinhos e eu posso subir, ó. Se eu subir essa parte dos 500 Hz lá para cima, olha como é que fica. Quase sempre deixava o rádio. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Ele vai utilizar uma frequência ali bem específica e aumentar bastante ela. Deixa eu voltar aqui. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Com a voz da pamonha, né? E eu posso tirar ela também, ó. Como é que ficaria? Quase sempre deixava o rádio no mudo. Ela fica um pouco fosca, né? Será que a gente pode atribuir dessa maneira? Mas eu vou diminuir aqui um pouquinho ela, bem tranquilo, bem suave. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Só ficou faltando agora um pouco de brilho. E aí, ó, quando você vai fazer a edição, não tem os sons do P e do B, quando você fala pá, pá, né? Ou ba, ba. Esses sons, eles dão um efeito tipo tipo um pipoco, né? Que vai dar na gravação ali às vezes, né? Faz muito alto. Para atenuar essa sequência, ela está bem aqui perto do 110, ó. Então você pode vir nela e diminuir aqui, caso tenha, né? Muito disso aí. Então você vem nessa partezinha aqui e dá uma diminuída. Deixa eu tirar aqui. Isso. Isso dá uma diminuída ali. Se você tiver com muito problema com S, então quando sai o sabe, quando você está no local, colocar o microfone, está muito sensível, e toda vez que a pessoa fala alguma coisa com S, se aquele S muito forte, você vai atenuar ali a partir dos 10.000, ó. Tipo, 10, 13 mil, você dá uma atenuada bem aqui, ó. Um pouquinho. Quase sempre deixava o rádio no mudo. E aí você mexe com essa parte do S. O meu não tinha muito. Quando eu fui gravar, e aí tem as técnicas de gravação, né, como a gente viu já sobre os microfones. É uma forma de você lidar com isso, é você colocando, por exemplo, a camisa na frente ali do microfone, dá uma distância, né? E você vai falar e ela vai criar um filtro para que esse P e esse B, ele não chegue muito fortes, né? E até um pouquinho do S, mas geralmente passa mais. Mas o P e do B, ele filtra, né? O que a gente chama ali do pop filter. Você também pode comprar um, eles são baratinhos geralmente, ou fazer um em casa. Às vezes você compra ali, pega uma tampinha de Nescau, alguma coisa, e você consegue ali estar utilizando ele para fazer esse filtro. No caso aqui da gravação não ficou com esse problema, então eu posso aumentar um pouquinho aqui, porque eu estou sentindo que está faltando um pouco de brilho na minha voz, né? Ela está um pouco morta. Vamos dar uma olhada?
Quase sempre deixava o rádio no mudo. Talvez nem Mas tanto hoje, aqui. Eu acho que eu vou deixar essa parte aqui mesmo. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Mas hoje, por algum motivo, Vou aumentar um pouquinho mais. quase sempre deixava o rádio. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Faz essa parte aqui. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Aqui eu já acho que ficou legal. Vou aplicar. Então ele pegou a minha equalização e jogou, né? Algumas partes elas deram... Ele desligou o rádio, baixou o vidro. E pela primeira vez em dias, Deu uma clipada, não é o ideal. Então deveria ter deixado ele um pouco menor. Fazer a equalização talvez antes, né? Daquela parte, mas tá beleza. mas hoje, por algum Selecionar tudo, efeitos. Aliás, posso voltar aqui, selecionar tudo, efeitos, normalizar. Eu vou colocar aqui no -2, -3. Que eu diminuo aqui. E agora eu vou lá em efeitos novamente. Vou no nosso equalizador, no gráfico não. Equalizador de curva. Vou só aplicar ele aqui. Beleza, agora já não estou com aquele problema que aconteceu dos clippings aqui, né? E aí se eu quiser fazer mais alguma daquelas alterações, quero mudar, que a minha voz fica realmente difícil de saber que é eu que estou falando aqui, eu posso vir aqui na parte do tom, aumentar um pouquinho o tom, quase sempre deixava o rádio. um pouquinho, só para não ficar esquisito. Quase sempre deixava o rádio. Isso, só um pouquinho, que ele gera uma diferença. E eu vou colocar aqui reverberador, vou dar uma olhada. Quase sempre deixava o rádio no mudo. E a gente vai ter aqui também a questão da acústica, né? Novamente, então o tamanho da sala, eu vou diminuir o tamanho da sala, vou dar uma olhada de novo. Quase sempre deixava o rádio. Reverberação menos, atenuação. Quase sempre deixava o rádio. Tá. Ganho seco e ganho molhado. Quase sempre deixava o rádio. Isso. Quase sempre deixava o Você rádio. vê que até essa utilização de uma linguagem de outra coisa para dizer, tipo, o som tá brilhoso, né? Usar outro atributo, a gente usa até aqui, ó. Então você tem o ganho molhado e seco, né? Que seria aquele dry e o wet, que é a mesma coisa. Se eu tirar aqui toda a parte molhada, Quase sempre deixava o rádio. fica o som mais seco, né? E aí se eu coloco ele mais, Sempre deixava o rádio. ele tem esse som com... Realmente a gente vai descrever como um som mais molhado, né? Quase sempre deixava o rádio no mudo. Esse aqui já ficou legal. Tranquilo, ó. Então temos aqui. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Mas hoje, por algum motivo, girou o botão. Ela dizia que os dias cinzentos são como palmos. E a utilização da IA para poder estar criando o fundo aqui é porque eu consigo ter eles salvam para a gente também várias partes da música, né? Você pode até estender, se você voltar lá na ferramenta, você vai ter como estender a música, eu acho que clicando aqui. Eu tenho que upar de novo. Aqui, ó, Extend. Você clica aqui em estender, ele vai criar uma versão um pouquinho maior dessa música, utilizando as mesmas configurações, né? E aí, se você clicar aqui, também estaria tranquilo, né? Ele desligou o rádio, baixou o vidro e pela primeira vez em dias sentiu o ar morno da tarde encostar no seu rosto. Beleza, então utilizamos aqui a ferramenta para poder estar gerando. Caso, por exemplo, você tenha uma dificuldade até para narrar alguma cena e você queira estar utilizando uma narração
Também ali por IA, você tem vários programas que vão também executar esse mesmo tipo de atividade. Por exemplo, um deles é o Clipchamp. Ele é um programa gratuito da Microsoft e você pode estar utilizando ele para fazer a narração do seu áudio, né? Bora fazer um teste com ele? Então, eu vou pegar aqui, eu tenho um roteiro aqui da gravação. Aliás, vou abrir ela por ali. Cadê? Aliás, posso só escrever lá, né? Tá tranquilo. Ó, vem aqui, pode clicar em criar vídeo, tranquilo. Tá, ele vai me dar aqui, e o importante é aqui, ó. Você vai ter aqui em gravar e criar, tem aqui, ó, conversor de texto em fala. Aí o que você pode fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu tenho como escutar a voz, ó. Escolha entre uma variedade. Ele vai dar uma leve descrição. Então, nesse caso, eu quero uma voz um pouquinho mais introspectiva, né? Deixa eu ver essa daqui. Escolha entre uma variedade. Não. Eu quero brilhante, casual, alegre. Ele dá uma leve descrição, né? Sincero, calmo. Deixa eu ver essa aqui. Escolha entre uma variedade de voz. Talvez essa. Esse aqui, ó, profundo e morno. Escolha entre uma variedade de voz. Já ficou um pouco melhor. Aí eu vou fazer a narração, né? Deixa eu dar uma olhada ali no texto como é que tava. Quase sempre deixava o rádio no mudo, mas hoje, por algum motivo, girou o botão. Tá. Escrever aqui. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Girou o botão. Então, eu vou selecionar essa, deixar essa parte aqui mesma. E eu vou fazer ver uma prévia aqui, ó. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Mas hoje, por algum motivo. Tá um pouco rápido. Aí eu posso vir aqui em avançado. O ritmo eu vou deixar um pouco mais lento. E o tom de voz eu quero mais baixa. Vou ver uma prévia. Quase sempre deixava o rádio no mudo. Mas hoje, por algum motivo, girou o botão. Isso, tá ok, né? E aqui você vai salvar aqui. Dá para utilizar com o texto todo. Clique em exportar. E você pode salvar aqui como vídeo, em HD mesmo, tá tranquilo? Não, quero salvar. Quase sempre deixava. Quero abrir a pasta. Aqui, ó. Vai ter aqui o vídeo. Eu posso... Deixa eu ver se o Audacity está com ela. Não vai ter. Então, vou ter que fazer a conversão. Para poder fazer a conversão ali para MP3, eu tenho alguns programas, alguma alternativa. Acho que eu tenho um online também, mas tem um programa chamado Atube. E você pode fazer essa conversão em MP3. Acho que eu consigo online também, MP4 para MP3 online. Tá, tem esse daqui, esse site aqui eu já utilizei algumas vezes. Então eu vou pegar o meu vídeo feito aqui, vou jogar lá no site. Arrastei para cá. Ó, vou mandar para cá, vou clicar em converter. É um áudiozinho curto, né? Então vou fazer aqui o download, ó. Feito pelo Clipchamp. Abro no meu áudio da narração. Posso arrastar ali para o Audacity. Mandar para cá e agora eu tenho essa narração
que foi já gravada por IA também. Então, você vê que eu tenho aqui o áudio da música, ou da narração original, e eu tenho um áudio também gravado por IA, tudo feito por IA, aqui no nosso vídeo. Quase sempre deixava o rádio no mudo, mas hoje, por algum motivo, girou o botão. Você vê que fica um pouquinho mais robótico, mas faz parte. Dá para você colocar alguns efeitos e tentar fazer um ajuste para que case um pouco melhor, né? E até ver outras ferramentas para poder estar utilizando dessa maneira. Claro que serve como uma ajuda para quando a gente quer fazer algo, não tem ali o equipamento, mas é sempre legal a gente aprender e saber os conceitos por trás quando a gente for utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para o que a gente vai fazer, certo? A todos agradeço por terem participado aqui da oficina de sonoplastia. Lembre-se sempre de praticar o que a gente aprendeu, tanto no Reaper, tanto no Audacity, são programas gratuitos, os plugins também que a gente utilizou são gratuitos, então recomendo a vocês sempre estarem praticando para que vocês possam aí melhorar na profissão ou se for utilizar como hobby também. Quero lembrar a todos também que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Agradeço a todos. Pessoal, vocês podem estar assinando aí a lista de presença que está disponível no chat. Lembrando que vocês têm aí o prazo de 5 minutos para poder estar assinando a lista de chamada. E também gostaria de lembrá-los de entrar no Telegram, porque também tem um link de avaliação. Então, queria que vocês entrassem para fazer a avaliação da aula e também aqueles que forem estar aqui presencialmente, né? Presencialmente, vocês vão estar clicando nesse link também para poder estar confirmando lá, tá bom?